Ok, então, pessoal, gravando aqui nossa aula, né? Então, começando aqui com o Flutter. O Flutter é um conjunto de ferramentas para criação de interface do usuário, certo? Desenvolvida pela Google, né? Então, eles criaram essa ferramenta para a gente poder criar aplicativos, tanto nativos para celular, como para web e para desktop. E assim como funciona mais ou menos um React, né? Que a gente consegue criar para plataformas híbridas, né? Então, esse é uma parte de desenvolvimento híbrido, né? Mas vai além, né? Então, vamos pegar aqui. Então, na verdade, antigamente, o Google, Antigamente, não, Inicialmente, eles começaram trabalhando com o Eclipse, né? E a gente baixava o SDK, instalava e configurava no Eclipse para poder usar. Era muito bom, eu gostava de desenvolver daquela forma, mas daí eles mudaram para o Android Studio, que pega uma ferramenta da JetBrains, né, para trabalhar em cima do desenvolvimento. Então, eles fizeram esse esquema da parceria com a JetBrains, certo? Em cima do Android Studio. Houve uma grande evolução na parte de desenvolvimento, né, em cima da JetBrains, ali do Android Studio, porque facilitou bastante, tá? Facilitou em que termos, tá? Então, a integração maior entre a parte de criação visual com a parte textual da programação ficou bem mais efetiva, tá? Então, bem mais legal de se trabalhar, então, uma boa integração. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi é que o ambiente é muito pesado, certo? O Android Studio em si, mais uma ferramenta que é a máquina virtual rodando, então tudo isso fica muito pesado no computador. É muito legal, certo? Então, se vocês têm máquina para isso, então é um bom ambiente de desenvolvimento, eu gosto, ele tem algumas facilidades muito boas para desenvolvimento. Inicialmente era o Java que eles adotaram como padrão, e a parte de interface gráfica, vocês construírem uma interface gráfica lá usando o Android Studio é muito bom, é muito fácil, certo? Então, ela te traz umas praticidades muito boas, só que, em compensação, lá de fundo, eles usam a criação ali como um XML. Eu, particularmente, eu não gosto muito, porque eu acho meio poluído a forma do XML. Eu preferia que fosse alguma outra linguagem que eles utilizassem, mas isso é opinião minha particular, eu como desenvolvedor, como usuário, né, da plataforma para desenvolver aplicativo. Ok. Por que que eu digo isso? Porque o XML é confuso, a princípio ele é muito texto ali que a gente precisa, então eu particularmente acho meio chato, né? Então, ah, por exemplo, existem outras ferramentas, como por exemplo o JSON, certo? Que é um tipo de linguagem mais enxuta, poderia ser usada também, mas independente disso, foi uma estratégia que eles usaram e funcionou e era muito boa. Tá? Então, eles inicialmente tinham o Java como linguagem de programação e hoje em dia eles estão adotando, quer dizer, já faz algum tempinho, o Kotlin. E o Kotlin é uma linguagem muito boa de programação. Inclusive, para quem não conhece, eu aconselho que dê uma pesquisa nela. Então, é provável que quando vocês verem desenvolvimento nativo, vocês vejam o Android Studio e a utilização do Kotlin, certo? É uma linguagem muito boa, apesar de ele utilizar poder utilizar bibliotecas do Java, poder rodar em cima de uma máquina virtual Java e tal, é uma linguagem bastante diferente, certo? Mas há essa integração que eles fizeram para trabalhar com Java, e não apenas isso, certo? Ela é uma linguagem mais enxuta, então, eu acho uma linguagem mais bonita, mais fácil de se trabalhar, e ela vem com um monte de recursos bons. Então, se vocês tiverem oportunidade de ver e trabalhar com Kotlin, eu aconselho. É só para dispositivos web para trabalhar com Kotlin? Não. O Kotlin é uma linguagem que vocês podem programar e compilar para o computador de vocês, né, sem que precise ser uma interface para dispositivos móveis, certo? Então, vocês podem, em vez de programar em Java, programar para desktop utilizando Kotlin. Ok. Beleza, agora vamos vir para essa perspectiva aqui. Então, a Google tentando seguir uma tendência do mercado, que é esse esquema dos front-end, back-end, etc., e esquema do React, etc., eles resolveram desenvolver também uma ferramenta híbrida, que é o Flutter, certo? Então, junto com o Flutter vem um monte de coisa interessante,
certo? Tem um monte de ferramentas que ajudam no desenvolvimento, tá? E o Kotlin, eles pegaram como linguagem principal para programação não o JavaScript, mas uma linguagem chamada Dart. Ele lembra bastante o JavaScript e é bem interessante também, tá bom? Então, quem já conhece JavaScript não vai ter muita dificuldade de adaptação, beleza? Principalmente se for para dispositivos móveis aqui, front-end, ok. Bom, como é que funciona o esquema de instalação? Bom, eu não vou entrar muito a fundo na instalação, mas eu trouxe alguns links de tutoriais que são importantes para vocês, certo? Então, a instalação no Windows é um pouquinho diferente do que do Linux, é claro, ou mesmo do macOS, mas não é muito difícil, ok? Então, a gente, a gente traz aqui uns tutoriais passo a passo que vocês podem seguir. Bom, de qualquer forma, o que vocês precisam? Então, seguindo aqui, antes de instalar o Flutter, vocês vão precisar a SDK da plataforma da qual vocês vão desenvolver. Então, no caso aqui, a gente está desenvolvendo para Android, mas é claro, se você tiver um macOS, se vocês tiverem todo o ambiente de desenvolvimento do macOS lá, é claro, vocês podem desenvolver para iOS também, sem problema nenhum, utilizando a mesma base aqui do nosso projeto, só compilando e gerando para iOS, beleza? Então não há problema quanto a isso. No caso, é claro, vocês têm que ter o SDK específico, né? Ok. Então, por exemplo, aqui a gente já tem o SDK instalado. Então, depois eu vou mostrar para vocês, certo? E, por exemplo, uma coisa legal, se vocês querem trabalhar para Android, basta vocês instalarem o Android Studio. Ah, professor, vou precisar programar no Android Studio, ele é meio pesadão. Não, não precisa, tá? Eu, por exemplo, trabalhando com Flutter, eu prefiro ficar no Visual Studio Code. Ele já tem um plugin legal, como que é o nome? Extensão, tá? Plugin ou extensão, não vejo muita diferença, mas é extensão. Então, ele já tem uma extensão que vocês instalam, que é o Flutter e o Dart, que são duas extensões básicas que vocês vão precisar, né, para fazer funcionar, né, do VS Code. E ele é bem mais leve do que o Android Studio, certo? Mas posso usar Android Studio, professor? Pode, sem problema nenhum, tá? Inclusive o Android Studio já vem com ferramentas para facilitar o desenvolvimento, o debug, etc, tá? Ok, beleza. Aí, depois de instalado o Android Studio ou o SDK específico que vocês vão trabalhar, vocês vão precisar instalar propriamente o SDK do Flutter, tá? Então, no caso do Linux, eu dou um apt-get, por exemplo, eu posso usar o Snap, né, para instalar o Flutter, né? Então, tem formas tranquilas de se instalar, né? E fazer o upgrade mesmo da ferramenta, tá? Então, esse SDK ele já traz a ferramenta de configuração, compilador, todas aquelas coisas específicas que a gente precisa via linha de comando, ele já traz, ok? E também ele traz o compilador Dart, tá? Então, e outras ferramentas mais, beleza. Por exemplo, ó, além disso, é necessário um dispositivo, por exemplo, móvel para executar o aplicativo ou o emulador. No caso, vocês podem pegar um smartphone qualquer e tal de vocês, por exemplo, um Android. Se vocês forem para Android, vocês colocam ele no modo desenvolvedor e habilitam a depuração USB. Tá, professor, como é que eu faço isso? Não sei. Por que eu não sei? Porque cada versão do Android é diferente, cada dispositivo de fabricante diferente, às vezes é diferente de se trabalhar. Em geral, você vai lá nas configurações, na parte do sistema lá, de ver a versão do sistema, tu dá alguns cliques lá e ele habilita modo desenvolvedor, e lá dentro do modo desenvolvedor tem que habilitar a depuração via USB, ok? Beleza, mas como eu falei para vocês, depende de cada dispositivo e para que vocês possam saber como funciona o dispositivo de vocês, basta vocês procurarem na internet o dispositivo de vocês e colocar no modo desenvolvedor, etc, na internet. Então, beleza? Que daí cada um tem explicação diferente de como vai funcionar. É difícil? Não, é bem fácil, tá? Beleza. Então, se vocês tiverem o iOS, daí iOS eu nunca trabalhei, então tem que ver também, mas tem tutoriais na internet para se ver. Bom,
A instalação específica do Flutter, também eu não vou mostrar para vocês, eu coloquei alguns links interessantes que tem, ó. Instalação do Flutter, isso aqui é do próprio Flutter, que nessa instalação ele coloca para vocês fazerem download, vocês inclusive podem escolher aqui qual é a plataforma que vocês vão instalar, e ele vai dizendo ó, qual é o sistema operacional mínimo, o espaço em disco que vocês precisam, as ferramentas, etc. Coloca já link para vocês baixarem e vai explicando. Lembrando que vocês têm que colocar no path de usuário, né, o caminho BIM do Flutter. Então tá bem explicadinho aqui, tá em inglês, é claro, né? E tudo certinho, beleza? Ok. Também tem o esquema do Android Studio Setup configuração. Ah, professor, mas eu vou ter que entrar no Android Studio? Sim. Só para criar um emulador, então vocês vão entrar lá no AVD, vão criar um emulador. Depois de criar o emulador, beleza. Então tem algumas configurações que vocês precisam mesmo ter que entrar no Android Studio. Vai ser pesado se vocês tiverem uma máquina não muito parruda? Vai ser pesado. Mas é uma vez ou duas que vocês vão entrar de vez em quando e não enquanto vocês estão desenvolvendo, o que fica bem mais fácil. Então, deixem bem leve o computador, configurem o que vocês precisam, sai e depois a gente utiliza o Virtual Studio Code. Visual Studio Code, desculpa. Também eu coloquei dois links aqui, 3 links de instalação, tá? Dois do Windows, um do Rafael Dias, outro do Kleber Oliveira Andrade. Não conheço esses caras, mas eu achei legal os tutoriais deles, então eu coloquei aqui, referenciei os colegas de internet. E eles explicam também passo a passo em português, daí caso vocês queiram instalar, no caso do Windows. E também eu coloquei aqui do Wandrow, certo? Também a instalação aqui no caso do Linux. Também é tão fácil quanto instalar no Windows, ok? Outros links que eu coloquei aqui também, que são bem interessantes, que é o seguinte, ó, link para a documentação oficial do Flutter, e aqui, ó, escreva um primeiro Flutter App, parte 1. Também é um tutorialzinho, e aqui outro tutorial aqui do Flutter, que é bem interessante, que vocês podem ir seguindo, tá? Então, aqui tem bastante coisa falando sobre o Flutter, animação, né, etc. Então, coisas específicas de cada SEO. Então, tem bastante coisa legal. O que a gente vê aqui na disciplina é um básico, um arroz, feijão, e aí os temperinhos e as misturas, o resto vocês vão ter que pesquisar também para colocar, né? Então, porque vocês viram que nosso tempo de conteúdo é pequeno, então a gente tem que tentar dar um gás aqui, mostrar o básico, entender o funcionamento para dizer, poxa, agora eu sei como começar, então agora eu vou, beleza? Ok, agora nós vamos seguir algumas coisinhas aqui, certo? Mas para seguir aqui eu vou ir fazendo no meu computador, então eu não vou utilizar, não vou ficar aqui direto na página, ok? Deixa eu só mudar o perfil desse meu terminal, porque para dar aula eu acho o transparente que para mim fica ruim, certo? Então vamos pegar aqui o perfil de aula, beleza? Ok? Qualquer dúvida, tá, pessoal? Vocês podem me interromper, podem perguntar, podem perguntar no chat. Eu coloquei o chat aqui do lado, então saiu aquela mancha que fica aqui, né? Então saiu aquela mancha que fica aqui, e aí eu coloquei aqui no computador do lado. Então podem ver, vocês vão ver que eu tenho duas conexões aqui, né? Só que eu coloquei um outro nome na outra conexão. Bom, beleza, então vamos lá. Ok, professor, instalei, eu acho que instalei o Flutter, tá? Então, beleza, então vamos testar a versão lá. Então, Flutter menos version. Então, a gente testa aqui a versão digitando esse comando, né? Flutter version. Vamos aguardar. Tá aqui, ó. Eu estou com Flutter 2.0.5, o channel é stable. Na verdade, vamos ver aqui, Flutter channel. Ó, nós temos alguns canais que a gente pode utilizar, que é da onde eu vou baixar, certo? Então, nós temos aqui o Master, nós temos o Dev, que é de desenvolvimento, então é o pessoal que está desenvolvendo, então são novas versões. O Beta é uma versão que já mais ou menos está fechando, e o Stable, que é a versão que é em uso padrão, certo? Então, eu deixei o canal Stable, eu poderia modificar o canal, porque quando eu dou uma atualização aqui no Flutter, então ele vai baixar os pacotes específicos para aquela versão que a gente está trabalhando. No caso, 2.0.5 é a versão estável, né, atual do Flutter, beleza?
ela é a revisão, inclusive ela tem algumas informações de 6 dias atrás, porque teve uma atualização, né, e aí essa atualização eu já baixei, né, para utilizar ela. E aqui, das ferramentas, o Dart 2.12.3, tá bom? Então, beleza, ó, parece que eu tenho instalado o Flutter. Beleza? Mas não é só isso, tá, pessoal? Então, eu preciso verificar se está tudo ok. Depois que a gente instala tudo, a gente pode verificar se todos os requisitos que a gente precisa para desenvolver estão aqui, ok? Então, tem um comando que é flutter doctor, ok? Que ele vai fazer essa verificação, esse check-up, se está tudo ok. Observem que ele está fazendo uma verificação no meu computador. Eu espero que dê tudo ok, ok. Porque ontem eu atualizei aqui para o Ubuntu 21.04, então eu não sabia se ia dar tudo ok, mas eu já testei algumas coisas, então. Mas está aqui, ó. Então, ele vai verificar alguns pré-requisitos. Então, tá, o Flutter está instalado, já está mostrando aqui a versão, né? Então, ele está com o PTBR, ok. O Android Toolchain, ok, de desenvolvimento, ele está já instalado, que é o SDK versão 30.02. Eu tenho o Chrome já instalado também. Por que o Chrome, pessoal? Porque ele também gera para web. E quando vocês rodarem para web, ele vai testar no Chrome, certo? Beleza? Então dá para vocês testarem também as aplicações de vocês ali no Chrome. Inclusive, é mais leve do que ficar rodando na máquina virtual, certo? Para quem tiver uma máquina virtual e tiver muito pesado, né? Na verdade, o melhor para desenvolver para dispositivos móveis é vocês conectarem isso aqui em modo desenvolvedor na USB, porque ele não vai ficar consumindo memória aqui, porque toda a memória que ele consome daí para rodar o aplicativo vai estar aqui. Ele vai estar conectado. Ele vai te mostrar o debug normalmente tal como se estivesse numa máquina virtual. Só que ele vai ficar mais fácil para você desenvolver. Então, eu quando desenvolvo para mobile, então eu não uso o meu celular padrão, certo? Apesar de ele estar no modo desenvolvedor, porque fica conectado direto, né? Então, não sei, eu acho que talvez há um desgaste ali que eu não quero desgastar meu celular, mas eu tenho o meu celular antigo, o mais antigo que esse que eu uso aqui como webcam, que eu conecto aqui como webcam, certo? Então ele fica aqui, né? Mas quando eu desenvolvo para Android, o que, que eu faço? Eu pego ele e eu deixo ele conectado e fico testando ele ali. Não fico usando a memória para máquina virtual aqui, para o emulador, que é muito pesado. Então é bem de boa, certo? Então, qualquer celular de vocês mais velhinho ali, que, sei lá, não seja uma versão tão antiga, eu acho que está bem de boa, certo? Beleza. O Android Studio, beleza, está instalado, então check. VS Code, versão 1.552. Eu acho que ela está atualizada, eu testei hoje, a não ser que há uma nova versão. Check, está atualizado. E 2 dispositivos conectados. 2 available. Por que ele está falando que há 2 conectados? Porque tem esse daqui que é o meu celular também que ele está conectado. Então, ó, devices. Opa, Flutter, devices. Pode ver, ó. Não foi encontrado nenhum problema, ok? Então tá tudo check. Então minha instalação tá ok para desenvolver. Agora eu vou digitar Flutter Devices e ele vai mostrar os meus dispositivos. Pode ver que ele está mostrando aqui o Moto G5 Plus, que é o meu mobile aqui, certo? Que é o meu mais antigo, que eu uso aqui para desenvolvimento, mas eu estou usando como webcam aqui, né, para nossa aula, porque a minha webcam aqui do notebook ela é muito ruim, né? Eu não gosto, ela fica aqui embaixo e ela não tem uma resolução muito boa. Ok. E eu tenho também o Chrome conectado, beleza? Então, por exemplo, se eu for abrir uma máquina virtual aqui, ele também vai aparecer como device aqui. Então, eu já vou abrir a máquina virtual para a gente poder fazer testes, ok? Então, vamos lá. Flutter Emulators vai me mostrar quais são os emuladores que eu já tenho. Então, ó, eu já tenho esse cara aqui instalado, beleza? Como assim instalado? Eu criei ele e tal, né? Mas como é que tu fez isso? Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui, Android Studio. Então, para isso, vocês vão ir no Android Studio, ok? Então, vocês precisam ter ele instalado.
Então, se vocês forem ver a instalação do Flutter que eu passei nos links lá em cima, eles vão dizer, você tem que instalar um Android Studio, inclusive lá eles vão instruir como vocês fazem para instalar a ferramenta de desenvolvimento, né, que a gente vai precisar para cá, e como vocês fazem também para criar uma máquina virtual. Eu vou mostrar o passo a passo aqui, mas não vou criar ela, porque a gente precisa de espaço em disco. E eu já estou com pouco espaço em disco, porque eu encho de joguinho da Steam aqui no meu computador, né? E mais World of Warcraft e tal, e então já está meio lotado aqui no meu computador, então não vou criar uma máquina virtual nova. Vamos aguardar aqui, porque o Android Studio é pesado, né? Vamos ver. Ó, pode ver, já está inicializando aqui, iniciando, mas ele é pesado mesmo. Tá? Então, mesmo para o professor aqui que tem uma máquina razoável, essa minha máquina aqui eu comprei uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, agora não lembro, acho que 3. E, sei lá, 16 GB de RAM, acho que um i7, sétima geração, oitava geração, não lembro, mas ele é bem de boa. Quer dizer, funciona mais ou menos. Ó, tá aqui já. Beleza? Ok. Podem ver que esse aqui é o Wizard, né? O Welcome do Android Studio. Certo? Se vocês tiverem um projeto aberto, também tem como fazer lá por dentro, mas vocês podem fechar ele para vir aqui por fora, porque também tanto faz. Ou ir lá nas configurações mesmo. Bom, vim por aqui, o que a gente vai fazer? Eu não vou abrir nenhum projeto. Então, tem duas coisas aqui em Configure que a gente vai utilizar, que é, um é esse cara aqui, o SDK Manager. Esse cara vai gerenciar o SDK de vocês, certo? Então, que vocês vão olhar, ó, Android SDK. Então, observem que aqui nós temos o SDK Tools, então vocês precisam ter esse Android SDK Build Tools. No caso aqui, eu estou com a versão 3.1 RC3, tá? Ó, ele diz que tem um update disponível, mas eu não vou fazer essa atualização, porque vai me consumir tempo e banda aqui, largura de banda, tá? Tem aqui o Command Line, também isso aqui é importante, do SDK. Então, normalmente ele já traz instalado isso aqui. Tá? Aí também o Android Emulator, que é o emulador, Android SDK Program Tools e SDK Tools. Esses caras aqui são muito importantes para vocês. O resto aqui não tem tanta importância, mano, a não ser que vocês vão desenvolver para web, etc., alguns drivers, etc., mas é outra coisa. Aqui tem o site update, mas isso aqui é o mais importante. E aqui, ó, qual é a plataforma que vocês vão desenvolver. No caso aqui, eu tenho configurado aqui, tanto para Desk, que é Kill, como para... Tem um prévio aqui da Kill também, que isso aqui eu já tinha instalado e tal, não preciso ter mais. E tem aqui para o 9, que é o Pi, ok? Então, podem ver aqui que nós tem a API, o nível da API, então, por exemplo, a API 28, que é o do Pi, tem a API 29, que é do Kill, beleza? Ok, então isso aqui é bem importante para vocês, que vocês precisam ter instalado. Isso aqui lá explica na parte no tutorial. Ok. Outra coisa aqui, configurem AVD Manager. AVD é Android Virtual Devices, ok? Então vocês vão clicar aqui, que é o gerenciador dos emuladores, ok? Então tá aqui, ó, Android Virtual Devices. Eu já tenho aqui um dispositivo já instalado, que é o Nexus 5X API 28, tá? Então é a versão 9, que é o pai do Android, que está aqui configurado, a resolução, etc. E o tamanho de disco que eu estou ocupando, 12 GB. Nossa, por que eu estou ocupando tanto? Ok. Se vocês quiserem criar uma nova máquina virtual, como é que vocês fazem? Bom, tem alguns computadores que é importante isso aqui. Vocês têm que ir lá na BIOS e habilitar na BIOS que possam rodar emuladores, certo? Então tem um esquema lá, agora eu não lembro, rodar máquinas virtuais. Agora eu não lembro como que faz. E outra, depende de BIOS para BIOS. Então vocês têm que ver como é que é a BIOS de vocês, como é que ela funciona e ver como habilitar aqui. Se não tiver habilitado, ele vai reclamar aqui e vocês vão saber. Se não reclamar, beleza, tá habilitado, ok? Então vamos lá, Create Virtual Device, aqui vocês clicam e vocês vão começar a criar um dispositivo virtual. Nós temos aqui, ó, para TV, telefone, Wear, esse cara aqui é tipo Google Watch, né? Tem tablet e tem automotivo,
certo? Então, vocês podem escolher qual é o formato, a forma que vocês vão querer desenvolver. E aqui vocês escolhem o dispositivo que vocês querem, certo? No caso aqui, ele trouxe aqui como default o Pixel 2, beleza? Aí ele já trouxe um tamanho, etc. Então ele mostra aqui como está o dispositivo de vocês. Se vocês tiverem problema lá com o hardware, lá que tem que ir na BIOS, ele vai informar por aqui, tá? Então ele vai dar um errinho aqui, não vai deixar vocês irem para o Next. Ok? Então eu vou dar um Next aqui, como se a gente fosse criar, ok? E ele vem para cá. Aí a gente escolhe qual é o dispositivo, que é o sistema operacional. No caso aqui, eu só tenho o Pi. Se eu quiser um outro, eu vou ter que fazer um download aqui dele, só que eu não vou fazer isso porque vai ser um ou 2 GB e eu não vou ficar usando largura de banda para isso se eu já tenho um instalado. Então, eu vou ficar com o Pi mesmo aqui, que aqui é API 28, Google Inc é o Android 9, imagem é x86, né? Beleza, algumas outras informações, né, em relação à API. Vou dar um next aqui. E aqui também tem uma parte importante. Aqui vocês vão dizer qual é o nome da VD. Podem ver que aqui tem underline, né? Escolha um nome simples e que não tenha espaço em branco. Se tiver, coloca underline porque fica mais fácil de chamar aqui. Apesar que ele já coloque, acredito eu. Ele já coloca o underline. Beleza, aqui está dizendo o tipo, né, o Android. Se vocês querem que ele inicialize Portrait ou Landscape, isso aqui depois dá para a gente modificar na hora que a gente abre. E aqui tem algumas settings, ó, avançadas aqui. Por exemplo, aqui, ó, se vocês querem utilizar a câmera, no caso aqui do front está emulado e do back é virtual sim, ok? Então vocês podem escolher. Então ele mostra aqui as opções que vocês têm aqui para escolher, certo? E ele explica as opções que vocês têm para escolher, ok? Então vocês podem utilizar a própria webcam de vocês aqui como se fosse a câmera do dispositivo móvel aqui emulado para vocês testarem as coisas, tá bom? Outra coisa, em relação à rede, ou velocidade total, ou simular o GSM, né? Então dá para vocês simularem alguns tipos de redes, tá? Então ele explica também. A latência, se vocês querem que dê uma certa latência, porque, tá, aqui eu tô na rede completa e tal, então ele vai ser rapidão. Mas e se for na rua, tu tá sei lá, 3G, 4G, ele não for muito rápido, certo? Então, vamos colocar uma latência para ver se isso aqui vai dar muito problema, se não vai dar uns timeout, etc. Não dá para vocês fazerem isso aqui. E aqui algumas coisas de performance do emulador. Então, tem a parte gráfica, tem Quick Boot, Cold Boot, etc. Tem algumas formas que vocês podem mexer, mas podem deixar isso como padrão mesmo, beleza? É mais aquela parte de rede, tal, se vocês quiserem, e a parte de câmera que, de repente, podem mexer. Aí beleza, aí vocês dão um finish, ele vai criar nova máquina virtual. Eu não vou fazer isso, porque senão ele vai consumir meu HD. E eu já tenho uma aqui já criada, beleza? Então vocês vão criar a máquina de vocês e vocês podem inicializar ela aqui mesmo. Mas eu não vou fazer isso aqui, certo? Depois eu mostro por quê. Porque, na verdade, tá, pessoal? Depois de vocês configurarem lá o SDK do Android, depois de vocês terem a máquina virtual, vocês podem fechar o Android Studio. Porque o Android Studio é pesadão e a gente não vai precisar exatamente dele, mas vocês vão precisar do Virtual Studio Code. Então, vamos voltar aqui para o nosso Doctor. Não vou digitar o Doctor de novo, porque eu já tenho aqui em cima. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, Flutter, Android Toolchance, ok? Que é do SDK. Chrome, Android Studio, VS Code e os dispositivos conectados, né? Beleza, então já temos, né, esses caras aqui, está tudo bem, tá? Ok. E agora? Beleza, então eu já tenho meus emuladores, eu já criei meu emulador, no caso esse Nexus aqui, ok? Eu vou copiar esse cara aqui. Eu posso abrir ele. Então, como que eu vou fazer? Flutter Emulator --launch. E aí eu escolho o meu emulador. Se eu tiver mais de um aqui, beleza. Mas como eu só tenho esse Nexus aqui, eu só vou colocar esse conteúdo e vamos inicializar ele, ok? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir o nosso emulador, aquele que a gente criou. Então, podem ver ele aqui do lado, né? Ele já abrindo.
Que beleza. Então, vocês podem ver aqui que é o quê? Esse cara aqui é um Android, certo? Então, ele está sobre um emulador, mas ainda é o sistema operacional Android completo, né? Que tem aqui as aplicações e tal, né? Deixa eu fechar isso aqui, que eu acabei abrindo. Fechando as coisas aqui, certo? Então tá aqui o Android funcionando e aí agora eu posso começar a utilizar ele. Então, inclusive, pode ver que eu vou digitar Flutter Devices e agora ele vai aparecer também. Então, observe que agora eu tenho 3 dispositivos conectados, que é o meu Moto G5 Plus antigo, eu tenho um emulador, certo? Que de Android aqui, eu tenho o Android 9, e eu tenho o meu Chrome, que é o web aqui, que também vamos usar ele para trabalhar, beleza? Ok, beleza. Já temos aqui o que a gente precisa e agora a gente pode começar a criar o nosso Hello World, tá bom? Então vamos criar nosso Hello World. Para criar o nosso Hello World, então o que a gente vai fazer? Flutter create Hello World. Ah, não. Não é em qualquer lugar que a gente cria. Por exemplo, vocês vão criar uma pasta de projetos de vocês lá do Flutter, etc. Normalmente eu tenho uma pasta que eu crio é dev, lá no dev eu tenho um monte de pastas que é de cada linguagem que eu trabalho. Por exemplo, aqui, ó, dev, tem um monte de linguagem, Kotlin, Java, Godot, .NET, deve ser, Pascal, tem um monte de coisa. Então, vocês criam, no caso aqui, coisas para aula, eu coloco dentro da pasta temp, tá? Então, aqui dentro eu vou criar como eu quero. E, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu ver, LSPB, não, FP, Pedra Branca, ok. Ok, aqui eu vou criar uma pasta chamada Flutter FP, tá? Que daí eu vou colocar os nossos projetinhos aqui da nossa disciplina. Então, CD, Flutter, FP. Beleza? Então, tá aqui. Podem ver que a pasta está vazia. E agora, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou abrir aqui um navegador de arquivos, certo? No caso, isso aqui é Linux. O de vocês aí provavelmente é o Windows. Então, tem um navegador de arquivos deles também e tal. Do sistema operacional, eu vou vir aqui para a pasta TMP. Na pasta TMP tem o Flutter FP de Florianópolis e ela está vazia, ok? Beleza, então está aqui a pasta. Agora eu vou criar o projeto. Como é que eu faço para criar? Criar linha de comando. Então, vou digitar agora na pasta onde eu vou criar a pasta do projeto, né? Então, não dentro da pasta do projeto, porque eu não criei ela ainda. Então, eu vou criar Flutter create Hello World. Então, podem ver que eu vou dar esse comando e ele já criou uma pasta Hello World, que é onde ele vai colocar o meu projeto. Beleza? Para mim rodar, o que eu posso fazer? CD Hello World, beleza? E aí eu rodo com Flutter Run, ok? Na verdade, eu não vou rodar com Flutter Run aqui, ele iria rodar e tal, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai rodar aqui nessa minha webcam, porque ele é o meu primeiro dispositivo. Eu não lembro como que eu faço para escolher o dispositivo, vinha linha de comando, tá? Não é que eu não... Eu só não lembro porque eu não uso a linha de comando para startar o meu projeto lá no meu dispositivo. Mas eu vou mostrar como que a gente vai. É claro, se eu não tivesse isso aqui conectado, eu vinha simplesmente dava o Flutter Run. Mas vamos ver como é que funciona, tá? Então vamos abrir aqui o nosso Hello World. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou abrir aqui o aplicativo, o Visual Studio Code. É assim, professor, que funciona? Ah, aqui no meu Linux, sim. Mas aí, por exemplo, muitas vezes eu venho aqui, simplesmente abro o Visual Studio Code e eu mando abrir a pasta do projeto, que dá na mesma. Então, você vem aqui, arquivo, abrir pasta, e ele vai abrir da mesma forma aqui que a gente está trabalhando. Beleza? É igual,
certo? Então, está aqui o nosso programa, o nosso Hello World. Uh, nós temos várias pastas aqui, então deixa eu antes explicar o que são essas pastas, certo? Então, esse Dart Tool são ferramentas, certo? Importantes aqui para o Dart. Então, vem com ponto aqui. Se tentarem ver lá, ele vai ser, no caso do Linux, é um arquivo oculto, quando tem um ponto início, ok? Depois nós temos o IDEA, certo? Que esse cara aqui também é para a parte de configurações, mas é para o Android Studio, certo? Para IDE, lá, configurações da IDE. Tem aqui Android. Esse Android são as bibliotecas básicas para rodar e criar o APK específico para Android. Aqui são as coisas básicas para criar para iOS, mas lembrando, para rodar, para compilar para iOS e rodar em iOS, vocês precisam ter todo o ambiente, inclusive um sistema operacional da Apple, ok? lib é onde a gente vai colocar a nossa programação. Então, pode ver que tem aqui main.dart. Então, aqui é onde vão estar os nossos códigos fontes, tá bom, pessoal? Então, beleza. Opa, legal, professor. Então, já sei onde vai colocar os códigos fontes. Eu, particularmente, eu não daria o nome lib, tá, pessoal? Eu colocaria, por exemplo, src, de source, fonte, etc. Mas foi a escolha deles, né? Então, eles devem saber o que fazem. E aqui a pasta de teste. Nesse teste é onde vocês vão colocar os teus programas de unit test, ou seja, testes unitários, ok? No caso, a gente não vai trabalhar com isso, mais tarde vocês devem ver isso em alguma outra disciplina, certo? Que é bem importante. E aqui, web, é onde vai ter os pacotes para compilar, para gerar para a web, ok? Aí nós temos aqui alguns outros arquivos, por exemplo, o git ignore, que são os arquivos que vocês vão ignorar, ou pastas, né? Caso vocês forem fazer um commit lá para o Git, né? Do código de vocês. Porque tem um monte de coisa que vocês não precisam, certo? Então, o que seria importante para vocês, praticamente, é que é a pasta lib e algumas outras coisas, tá? Beleza. Aí tem esse metadata aqui, que são algumas coisas também específicas, né, usado para o Flutter, aqui, coisas internas, então não mexam nesses arquivos aqui. O package também não mexa, deixa ele aqui, são arquivos de bibliotecas básicas do sistema. Esse Hello World IML é um arquivo criado também para facilitar integrações com o IntelliJ, ok? Então não é aqui com nós. Tem esse pubspec.log, que é um arquivo usado para gerenciar algumas versões de lib, e tem esse YAML, do PubSpec, ok? Que esse cara aqui a gente vai fazer algumas configurações de coisas que a gente vai utilizar. Inclusive, a gente vai ver um exemplo hoje que a gente vai mexer nessa configuração. E o readme.md é aquele arquivo base em Markdown, né, linguagem Markdown, que ele serve para vocês colocarem um help, um tutorial, alguma coisa bem simples e tal, que se for para o GitHub, e aí vai ser a página inicial lá, a página de cara que vai ter umas instruções, tá? Beleza. Então tá aqui, né, o nosso código base e agora a gente vai rodar. Opa, legal, professor. Quero ver rodando. Como é que a gente vai fazer para rodar? Observem que no Visual Studio Code, aqui embaixo à direita, vocês vão ver que está escrito aqui, ó, Nexus SX API 28. Se vocês clicarem ali, vocês vão ver que tem três opções básicas. Esse Create Android Emulator, não usem, porque não é legal criar por aqui. Eu, por exemplo, eu não crio, certo? Porque nem sempre eu consigo ajustar a configuração. Mas aqui, ó, Nexus é o emulador criado, Chrome é para web, ó, pode ver que ele alterou aqui, e Moto G5 Plus é o meu dispositivo conectado aqui, certo? Então aqui vocês escolhem onde vocês querem executar. Então, por exemplo, eu vou colocar no meu emulador, que é o Nexus, né, que é esse cara aqui. Eu tenho o meu código e observem que tendo as nossas extensões aqui instaladas, que é o Flutter, ó, Flutter, tá aqui, está instalado, e o Dart também está aqui instalado. Eu também coloquei esse Dart Import, tá? Que ele pode ser também interessante, né? Mas esses dois ali são os principais, tá? Uh, aí ele vai aparecer um runzinho aqui, ó. Esse run e o debug aqui, tá?
Então, vamos supor que eu vou rodar esse meu Hello World. Pode ver que ele veio com um monte de comentários. Depois a gente vai tirar isso aqui, porque a gente vai ter que entender as etapas bem certinho. E eu vou dar um run nesse cara aqui. Então, vamos ver ele rodar. Então, podem ver, o Nexo, ele está aqui, ó, dando um launch, né, no nosso simulador, que é esse cara aqui do lado. Sim, ele é lento, tá, pessoal? Ele é pesado, sim. Então, temos que ter paciência. Outra coisa, observe que depois que a gente tem o run, ele vai aparecer essa barrinha de ferramentas aqui, que faz parte das ferramentas ali do Flutter instalado, certo? Isso aqui vocês podem mover para onde vocês quiserem, eu deixo aqui em cima mesmo. E ele abre o aplicativo. Tá? Então pode ver que ele fez o build, tal, e ele carregou o aplicativo e aqui ele fica dando informações de debug, tá? Então, conforme eu faço alguma coisa, alguma ação aqui. Então aqui o que que ele tem? Ele tem um título, né? Ele tem aqui um texto e ele tem um número. A gente tem um botão aqui flutuante e aí, quando a gente clica, ele vai somando esse número aqui, incrementando, tá? Então, basicamente, é isso que ele faz, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só o que ele traz aqui como default, como padrão aqui, certo? Que a gente não precisa se preocupar muito. Beleza, observem aqui, ó. Se eu fizer alguma modificação, vamos supor que eu quero modificar, vamos supor, algum texto aqui. Então, vamos ver aqui onde tem algum texto. Aqui, ó. Home, my homepage title, certo? Então, tá aqui. É esse cara aqui. Então, eu vou mudar aqui, testando, vou digitar, testando. Aí eu dou Ctrl S para salvar. Observe que ele tem essa mudança aqui, né? Então, ele já mudou aqui o texto que a gente tinha, certo? Que daí é bem legal, né? A gente pode deixar ele rodando e fazendo modificações. Algumas modificações um pouco mais complexas, a gente vai ter que vir aqui, por exemplo, e clicar aqui no Hot Reload, né, que ele já vai fazer um reload, certo? Mais de boa. Pode ver que ele não mudou as variáveis aqui, mas, por exemplo, alguns a gente tem que mudar um pouco mais. Então, vamos mudar aqui, ó. Pressione o botão para incrementar o número. Ó, vou salvar isso aqui, beleza? Ele já mudou. Mas se ele não tivesse mudado, então, por exemplo, eu poderia clicar no reiniciar. A diferença do reiniciar para o hot load é que ele vai resetar as informações, ele vai voltar para o início do aplicativo, tá bom? Ok, beleza. Quando eu já não quero mais, eu quero fechar, eu dou um stop. Então eu fecho no stop, pode ver que ele fechou o aplicativo mesmo no Android, sumiram as mensagens aqui de depuração e eu já não tenho mais esse controle de depuração, beleza? Ok, mas eu quero fazer uma aplicação bem simples para começar a gente entender como é que funciona, certo? Então eu vou criar aqui uma aplicação bem simples e daí eu vou explicando ela e melhorando ela, beleza? Então, beleza. A primeira coisa é que eu preciso importar uma classe muito importante aqui do Flutter, que é o Material, que é uma classe básica aqui para a criação de aplicativos. Então, vamos lá, import, aí eu vou dar só um enter aqui, ele dá um autocomplete, package, então o pacote, Flutter, do Flutter aqui, eu vou colocar o material.dart, beleza? Eu vou salvar. Ele está dando um erro aqui, porque ele está dizendo o seguinte, ó, vamos ver, o RI não... Vamos ver o que eu digitei errado aqui, porque eu sou meio... Ah, tá, tem dois R's aqui, é claro que não ia dar.
Ó, agora o erro foi diferente. O que ele está dizendo? Ele já identificou que existe esse pacote, mas ele não está sendo usado. Então, eu estou importando uma coisa que ele não está sendo usado, então não é bem um erro, mas um warning, ok? Beleza, então agora eu vou começar a digitar alguma coisa. Então, assim como no Java, como no C ou várias outras linguagens, eu preciso de uma função principal, que é aquela que vai iniciar o meu programa. No caso do Java, C, etc., ele tem a função main, o método main, void main. Então, aqui também eu tenho o método main, que, né, no caso do Dart, que ele também vai ser importante para a gente, ok? E aqui uma outra coisa, eu vou ter uma função base que ela vai ser para rodar um aplicativo. É que nem, por exemplo, no, ah, no React, que a gente tinha uma função lá, onde eu chamava a minha classe e pegava aquele render da classe e jogava dentro de um objeto HTML. Aqui eu também tenho uma função que vai fazer, de certa forma, isso, só que ela se chama run app, ok? Então, é a minha função run app, eu vou dar um ponto e vírgula aqui, e aí eu vou chamar a minha aplicação. Só que a minha aplicação, eu não criei ela ainda. Então, eu vou começar a criar ela. Então, ela vai ser um tipo material app, então vai ser um aplicativo do tipo material, certo? Então, tá aqui. Eu vou salvar. Beleza. E dentro dessa Material App, aí eu começo a colocar coisas. Então, esse Material App, ele tem alguns atributos. Então, por exemplo, como é que eu sei os atributos? Tem tutoriais na internet. E outra, se vocês digitarem aqui o Ctrl e clicar em cima de Material, ele vai abrir uma outra página que tem aqui os códigos-fontes do Dart, lá do Flutter, e ele vai mostrar aqui, né, a nossa classe, que ela tem stateful, etc, né? E aí tem alguns atributos, por exemplo, home, key, navigator, etc, né? Então tem vários atributos. É claro que aqui não tem manual para isso, então a gente tem que ver manual na internet, de como funciona. Beleza. Mas a gente sabe alguns básicos. Então, por exemplo, home, certo? O home é onde eu vou colocar o nosso começar a colocar os nossos elementos, e eu vou começar com um elemento base, que é um scaffold. Um scaffold, ele é uma estrutura que vai ter o quê? Ele vai ter um título, que é como se fosse uma janelinha, que ele tem a bordinha de título, e ele tem o conteúdo, beleza? Então, isso é um scaffold, tá? Então, primeiro, a janelinha. Aqui a gente chama de barra do aplicativo, ou seja, app bar. App bar, ó, app bar. Aqui eu vou criar um app bar. Um app bar é um objeto tipo app bar. App bar. Beleza? Ok. Esse app bar, eu vou colocar nele, no título, title, vou colocar um texto. Só que um texto, eu tenho que colocar ele na forma de um objeto texto. Eu não posso simplesmente vir e colocar um texto aqui. Então, text, que eu coloco hello world, ponto de exclamação, certo? E eu vou salvar. Ok? Beleza, mas observe o seguinte, ele ficou tudo numa linha aqui, ó. Isso aqui, visualmente, começa a ficar um pouco confuso. Se eu colocar aqui, antes de fechar, logo depois que eu fecho o text, mas antes de fechar todo o conteúdo do FR, colocar uma vírgula, ô professor, mas por que fecha com uma vírgula? É por causa disso, ó, quando eu salvar, ele vai ajustar dessa forma, assim. Assim fica mais fácil de organizar, porque eu sei o que tem dentro do AppBar aqui internamente, tá? Então, vocês precisam cuidar bastante da forma de colocar vírgula, porque ele vai estruturar na hora do autosave aqui, do save aqui, ele vai reestruturar para ficar organizado. Aí eu sei que isso aqui vai fechar o app bar, isso aqui fecha o scaffold, isso aqui fecha o material app, tá? Então, sempre quando dentro de um objeto, eu vou colocando vírgula. Quando eu fecho o objeto, eu coloco ponto e vírgula, né? Se não tem outros objetos, é claro, em sequência. Beleza. Agora vamos ver. Tá, professor, isso aqui roda. Tá. Podem ver que em teste aqui ele está dando um erro, certo? Qual que é o erro? O erro é porque eu apaguei tudo lá e eu tinha um MyApp, que era um objeto, e esse objeto não existe mais. Mas a gente não precisa se preocupar com o teste, tá, pessoal? Porque a gente não vai usar o teste. Então, não se preocupem com o erro em teste. Agora, eu vou rodar isso aqui, tá? Então, simplesmente eu venho no Run e eu vou rodar a aplicação aqui no meu emulador, tá? E está setado aqui embaixo. Lembrem de configurar aqui, de mostrar onde está a aplicação.
Vamos aguardar. Ok. Então, ele vai startar aqui, já está startando, então ele está mostrando aqui o debug e começou. Ah, mas não tem nada, professor. Tem sim, ó. Hello World. Esse aqui é o app bar. Tá, mas e o resto? O resto eu não coloquei, eu só tenho o app bar. Como é que eu coloco o app, então? Digamos, o resto, um conteúdo ali. Eu vou colocar aqui ainda dentro do scaffold, porque a outra parte do scaffold ali é o corpo, eu vou colocar aqui o body. É que nem o body mesmo lá do HTML, onde eu vou colocar o conteúdo. Eu vou colocar um text aqui, ó. Text, e eu vou colocar, ó. Este é meu Hello World em Flutter. Ponto. Vou salvar. E observem que, vamos vir aqui, podem ver, ok? Só que ele não está aparecendo aqui. Vamos dar o hot aqui, ver se ele funciona. Ah, não funcionou. Vamos dar um reload aqui. Ó, agora sim. Então, nem sempre o hot funciona e às vezes a gente tem que dar um reload mesmo. Tá aqui, ó. Este é meu Hello World no Flutter. Beleza, pessoal? Então, eu já coloquei o conteúdo. Ah, mas... Ok, professor, mas é isso? É só isso? Na verdade, podem ver que isso aqui é bem simples, né? Outra coisa, e se eu quiser rodar na web? Professor, eu posso usar em vez de um emulador a web? Posso. Vamos vir mudar aqui para o Chrome. E eu vou rodar o aplicativo agora, colocando o Run. Ó, eu mudei aqui para o Chrome. E vamos rodar. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar com o Chrome. Então, no caso, o meu Chrome está fechado. Ok? E ele vai fazer rodar no Chrome. Então, vai gerenciar um servidorzinho para rodar no Chrome. Então, só vamos aguardar um pouquinho. E é mais leve do que utilizar o emulador, mas nem sempre vai funcionar só o Chrome, tá? Beleza, ó, abri o meu Chrome, certo? Ó, tá abrindo. E rodou a aplicação. Olhem, App Bar e aqui o conteúdo. Ah, eu posso vir aqui, fechar um pouquinho para mostrar como se estivesse rodando no smartphone também, ó. Então, vamos vir aqui, colocar o Chrome menorzinho, pode ver que o conteúdo está aqui, né? Nós temos o app bar aqui. E aqui está dizendo, ó, debug. Porque isso aqui não é o nosso código principal, é só enquanto a gente está rodando o debug, a gente pode depois gerar o APK, etc, e instalar. Beleza, vou fechar. Ó, podem ver que o Chrome está aqui, está aberto. Quando eu der um stop, o que ele vai fazer? Ele já vai fechar o Chrome também, tá? Que ele abriu para a gente gerenciar o nosso aplicativo. Só um pouquinho. Aqui, isso aqui. Ok, pessoal. Então a gente já tem aqui o nosso aplicativo Hello World. Eu já vou explicar um pouquinho a estrutura, mas antes de eu explicar um pouquinho a estrutura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a complicar um pouquinho mais, certo? Por quê? Isso aqui está bem simples. Mas e se o nosso aplicativo for maior, tá? Se o nosso aplicativo for maior, eu posso trabalhar com múltiplos objetos, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um objeto e deixar o meu main o mais simples possível, certo? Eu posso e muitas vezes eu devo, certo? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe. Então, por exemplo, aqui, ó, class app extends stateless widget. Tá, professor, mas o que é um stateless widget? O stateless widget, tá, pessoal? É porque tudo aqui é baseado em widgets, certo? Então, a gente já vai ver um pouco sobre isso nessa estrutura. Ok. Tudo aqui é baseado em widgets. E stateless, que é um widget sem estado. O que é, então, um widget com estado? A gente já vai ver isso aqui no próximo exemplo. Por enquanto, vamos ficar nesse carinha aqui sem estado. Então, eu vou colocar aqui. Pode ver que ele está reclamando aqui, ó. Por quê? Porque, na verdade, como eu herdo de stateless widgets, eu preciso de um cara base, né? Que um método básico, e eu vou vir aqui na correção rápida, porque ele vai colocar para mim.
Ó, o override está aqui, né? Eu vou tirar esse comentário e tal. Eu preciso obrigatoriamente implementar esse build, que é onde ele vai construir o render. É que nem o nosso render lá do React, tá? Então eu vou dar um return e aí eu coloco o que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que esse meu cara aqui vai ser tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. E aqui dentro eu coloco app, ok? Então eu venho aqui, eu dou um retorno nisso aqui, coloco um ponto e vírgula, tá aqui, ó. Olha só que legal. Eu peguei todo o meu material app, tudo que tinha lá dentro, coloquei aqui no retorno, e aqui quando eu vou dar um run app, ele vai me chamar a minha aplicação, que é esse cara aqui. Beleza? Olha só que legal. Ficou agora separado. Eu tenho outro objeto. Outra coisa, aqui no Dart eu também tenho os arrow functions. Então, para ficar mais simples ainda, eu vou tirar isso aqui, colocar setinha aqui, assim, e tiro isso aqui também. Ó, eu salvo. Olha só como ficou o meu main. O meu main só vai chamar o run app, que esse run app vai rodar o meu objeto app. Ficou tão simples quanto o React. E o meu aplicativo, então, eu implemento aqui, tá? Eu posso fazer isso com qualquer parte do meu código, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um scaffold, eu posso criar um objeto, certo? Com esse scaffold, ou criar, por exemplo, uma função, um método com esse scaffold e retorne o scaffold. E aí o que que ele faz? Eu jogo ali o resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui, vou criar, copiar isso aqui, eu vou fazer, ó, por exemplo, um método bem simplesinho assim, return, coloco isso aqui, tem que terminar aqui com ponto e vírgula, beleza? Ó, retorno o scaffold. E aí eu posso substituir esse cara aqui, ó, né? No home, eu posso colocar o meu get scaffold, que é a minha função aqui, que poderia também ser um objeto, uma classe, etc. Olha, pode ver que ele vai rodar normalmente. Então, eu vou dar o run aqui. Eu tenho duas classes aqui, uma classe, e depois chamo outra, etc. Eu vou fazer do que nem o esquema de componentes lá do React. Então, é a mesma coisa, a mesma forma, a mesma estrutura, tá bom? Vamos rodar. Opa, tá no Chrome aqui. Eu vou dar um stop aqui para rodar no nosso. Deixar rodando no nosso Nexus aqui, porque já que a gente tem, ó, isso aqui é de outra coisa, deixa ali. Aqui. Então vamos ver rodando. Beleza. Ó, pode ver que não tem aqui o nosso debug. É Ctrl Shift. Isso aqui, beleza? Veio no console. Aqui, ó. Console de depuração voltou a mostrar. Beleza? Ó, tá funcionando normalmente, tá, pessoal? Beleza, funcionou normalmente. Ok. Eu vou dar um stop agora. E é o seguinte, tá? Eu vou voltar esse scaffold onde era antes, porque daí fica mais simples, tá? Porque o código ainda tá pequeno. Eu só quis mostrar para vocês que dá para fazer, certo? Só quis mostrar para vocês que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Return. Não tem esse return. Beleza. Tá, então, ó, só para deixar mais simples assim, né? Outra coisa, se o código começa a ficar muito grande, outra forma de modularização é pela utilização de múltiplos arquivos. Então, vamos supor que esse cara, esse app aqui, eu vou colocar num outro arquivo. Então, eu vou criar aqui também no lib, certo? Vou criar um novo arquivo que vai ser o app.dart. Pessoal, nome de arquivos aqui, fontes, eles são minúsculo ponto .dart. É, o nome todo minúsculo ponto .dart. Se for um nome composto, por exemplo, meu app, então usem o underline. Não é o camel case aqui que eles aconselham, tá bom? Beleza, então tá aqui o app.
E aí eu vou pegar esse código todo aqui da minha aplicação, tá? E eu vou colocar aqui. Dou um save. Podem ver que ficou bem mais simples aqui o meu main, só que tem um problema aqui, tá? Ele não encontra a aplicação. Esse é o primeiro problema. Outro problema, aqui na aplicação ele está dizendo, ó, eu não conheço esse cara aqui, essa classe. É porque eu não dei o import. Então eu vou pegar esse import aqui, Ctrl C, e eu vou colocar esse import também nesse arquivo para ele conhecer. Beleza, agora ele já reconheceu, só que ainda tem esse erro porque ele não encontra o app. Porque eu também tenho que importar esse arquivo que eu criei. Então, import app.dart. Está aqui. Salvei. Opa, já reconheceu. Olha só que legal. Já não dá mais erro, já não dá mais erro. O main ficou bem simplificado. O app aqui ficou simples. Eu poderia criar outros arquivos para colocar outros objetos. Então, adicionar esses objetos aqui no meio, ao invés de ficar chamando scaffold, etc, etc, né? Se o meu código começasse a ficar muito grande, tá bom? Vamos rodar isso aqui para ver se está tudo ok. Então, vou dar um run, beleza? Está rodando aqui. Vamos colocar aqui minha console de depuração. Beleza, está rodando aqui normalmente. Beleza, então a gente já trabalhou com a parte de modularização. Então, agora eu vou dar um stop nesse cara aqui. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pausar aqui a nossa gravação. Ok, pessoal? Então, retornando aqui do intervalo. Vocês conseguem me ouvir? Me ver? Tá, deixa eu pausar aqui. Ok. Ajustei minha webcam, que deu uma bugada ali, agora está funcionando. Beleza, pessoal, vamos retornar aqui. Então, a gente já viu anteriormente, né, um exemplo de Hello World bem simplificado, né? Então, a gente simplificou aqui o main e a gente simplificou, né? Também a gente fez a modularização criando um novo arquivo, que é o da aplicação. E aqui a gente colocou uma classe, né? A classe app, que daí tem o widget build, né? Que é como se fosse o nosso render lá no React, que a gente cria aqui os nossos widgets, beleza? Ok, agora como é que isso funciona, na verdade, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, na verdade, como é que é a autonomia não, a anatomia do Flutter, tá, pessoal? Então, na verdade, o Flutter é organizado na forma de uma estrutura hierárquica, certo? Essa estrutura hierárquica do Flutter, tá? Ela é baseada em widgets, certo? Então, o que que é? Então, a gente tem vários widgets, esses widgets têm sub-widgets, ou seja, eles podem compor widgets, e eles têm também atributos que a gente pode colocar informações ali, tá? No final das contas, o que que a gente tem? A gente tem uma estrutura hierárquica de widgets, certo? É como se fossem várias pecinhas de Lego que a gente vai montando, estruturando e organizando, né? Para que ele fique o nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de estrutura que eu quero que fique mais ou menos assim, olha só. Eu tenho uma imagem, eu tenho dois textos, um do lado do outro, né? Aqui é só uma imagem, e aqui um campozinho de texto, certo? Então, podem ver. Essa ideia aqui, não vamos esquecer que a gente tem aqui a nossa barrinha de título, né? A app bar, né? Com hello, e beleza. Isso aqui é a nossa estrutura ali, ou seja, eu tenho um scaffold, né? Esse scaffold ele é composto de um app bar e o container, né? Que vai ser no corpo. Esse container ele vai ter colunas, certo? As colunas são elementos que eu coloco um em cima do outro, né? Então eles estão organizados
horizontalmente, não, verticalmente, certo? Aí eu tenho a imagem, né, que no caso aqui eu vou colocar uma imagenzinha, ok? Eu tenho uma row, certo? A row, na verdade, é como se fosse uma linha, e aí eu organizo os meus elementos verticalmente. E é onde eu coloquei aqui, no caso, dois elementozinhos textos aqui, ó, que eu coloquei, um text e outro text. E depois ainda, embaixo da coluna, eu tenho um outro text field, que é o nosso campinho texto que vai ter. Ou seja, eu tenho o seguinte, eu tenho um scaffold, ele tem um app bar, e ele tem o body, né? Esse body aqui eu vou criar um container para colocar as coisas. Nesse container eu vou ter um column, que ele vai ter os elementos imagem, ele vai ter uma row, dentro dessa row tem dois text, e ainda, continuando lá no column, eu vou ter um campinho texto. Então é assim que vai ficar a nossa estrutura, ok? Então, beleza, vamos começar a organizar isso aqui. Eu vou continuar utilizando aqui nosso exemplo Hello World, né, para que eu possa colocar as minhas informações aqui dentro. Beleza, mas lembra que eu vou colocar uma imagenzinha, certo? Essa imagenzinha eu tenho que colocar no nosso projeto. Então, vamos vir aqui nesse Hello World e eu vou criar uma pasta onde eu vou colocar as imagens. Então, vamos lá, nova pasta, images, beleza? Ah, ok, tem aqui nova pasta, images, e eu vou colocar aqui. Que imagem que eu vou escolher? Tanto faz, tá? Eu vou vir aqui na minha pasta pessoal, vou abrir em outra janela, tá? Nesta pasta aqui, eu vou entrar dentro de... Aqui não, de Arisa, tá? Aqui é minha assistente virtual. Eu vou pegar uns... Ele tem vários avatares, aqui eu vou pegar um avatar aqui da Arisa, beleza? Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Eu vou pegar essa daqui, ó. Vou copiar, eu vou colar aqui, beleza. Essa imagenzinha, eu vou renomear ela para ficar mais fácil de se ver. Então, arisa.png, ok? Então, dentro da pasta images. Ah, ok. Beleza, então eu criei ali a nossa imagem e eu vou colocar ela. Mas para que eu reconheça no meu código esse recurso, certo? Eu preciso dizer para o código, né, para o meu build e tal, que está em algum lugar. Onde que eu vou utilizar? Aquele arquivo pubspec IAM tá bom? Então tá aqui, ó, PubSpec AML. Aqui tem várias informações, por exemplo, ó, o nome do aplicativo, Hello World, description, a new Flutter project, ok, etc. Tem várias coisinhas, tem o ambiente, tem as dependências, etc. Muitas das coisas aqui são automáticas que ele coloca. E tem uma partezinha aqui que são os assets. Ó, para adicionar assets, ou seja, recursos à aplicação, adicione aqui na seção assets. Então, por exemplo, eu vou tirar esse comentário aqui de assets, beleza? Então, ó, tirei o comentário. Eu vou tirar esse comentário aqui das imagens, opa, imagens. E aqui eu vou adicionar a imagem que eu quero. Não é JPEG, é arisa.png, ok? Então, eu adicionei esse asset aqui dentro, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, os assets. Aí eu posso fechar esse pubspec.iamw, etc, não sei o que, né? Deixa eu ver, eu tô gravando, né? Tô. Aí eu fecho esse cara porque já configurei ele, beleza? Opa, legal, professor. Ótimo, jóia. Ok, então eu já tenho aqui o meu main, tá? Que está bem simplificado. Eu tenho aqui o meu aplicativo, né? Que é bem simples, é um stateless. E agora eu vou começar a colocar os meus elementos, tá? Então o app bar aqui eu já tenho o meu Hello World, tá? Então eu vou deixar aqui mesmo. E embora aqui agora eu vou começar a modificar. Então não vai ser mais um texto aqui no meu conteúdo, né? Eu vou colocar um container, tá? Então vamos lá. Container. Então, coloquei um container, porque agora eu vou começar a colocar elementos. Beleza. Como é que eu coloco elementos? Um container eu vou ter um child. Child é um filho, é um elemento filho. Sempre que eu colocar widgets, filhos, etc., muitas vezes eu vou colocar como child, e quando eu vou ter mais de um widget como filho, são children, certo? Então aqui vai ser um child, né? Por exemplo, que daí eu vou ter a minha coluna, né? Então vamos pegar aqui, ó. Tem aqui o nosso container e eu vou ter uma coluna aqui dentro, tá? Então vamos lá. Coluna.
e fecho isso aqui. Então, tenho a minha coluna. A coluna, eu vou ter 3 componentes. Quem que são eles? Image, uma row e uma text field. Beleza, então vamos lá. Vamos colocar children. Pode ver, não é child, é children, porque é um conjunto de elementos, beleza? E já veio aqui um inicializador de vetor, tá? Aí, aqui dentro, eu vou começar a colocar elementos. Então, vamos lá. Image, ok? Pode ver que a minha image aqui, ele dá um erro. Por quê? Porque o image, eu não posso simplesmente colocar um elemento, né? Image, sem dizer onde, o que ela vai referenciar, o que ela vai colocar aqui, né? Dentro da imagem. Aqui eu vou ter image, 2 pontos. Aí eu vou ter um asset. Lembra que eu coloquei um asset? Asset image. Então é um asset do tipo image. Vou colocar um vírgula aqui para mim dar um save aqui, ficar bonitinho. E aqui no asset image, eu vou dizer qual é a minha imagem. Então vamos lá. Images barra arisa.png. Beleza? Então aquele asset que eu coloquei aqui dentro do PubSpec, né? Que é esse arisa.png, e que ele já está aqui dentro de images, certo? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer, né? Então, eu já pude colocá-la no meu código, certo? Então, meu código já vai reconhecer esse asset. Então, deixa eu só rodar isso aqui para a gente ver rodando, né? Então, tem que vir aqui no main para rodar. Vou dar um run. Vamos ver aqui o console de produção. Vamos esperar carregar aqui. Beleza, olha só que legal. Aqui, Hello World. Opa, ele deu um erro. Vamos ver qual é o erro. Ele está dizendo que o asset não deu muito certo, não encontrou. Vamos ver qual foi o erro. Asset images arisa.png. Vamos ver se está aqui. Images arisa.png e PubSpec arisa.png. Eu acho que esse cara aqui tem que estar assim. Vamos ver se é isso. Agora sim. É que ele não podia estar aqui no fundo, ele tinha que estar nessa linha aqui, ó, tá? Beleza. Vamos fechar o PubSpec. Tá aqui, ó, tá, pessoal? Já tá a minha imagem. Que, na verdade, a minha imagem é um widget. E dentro dessa imagem, ele vai pegar um asset image, que ele vai pegar uma imagem que está descrita lá nos assets, e vai colocar aqui. Ah, mas, professor, eu queria ela centralizada. Ah, então beleza. Então, vamos centralizar a nossa imagem. Então, ó, center, vamos fechar aqui e vamos fechar aqui. Centralizamos. Ah, mas ó, eu queria que ficasse mais bonitinho. Vírgula aqui no final. Olha só. Vamos ver como. Ah, tá. Em center aqui, como eu coloquei a nossa imagem, e imagem é um widget, então, shield. Tá aqui. Agora sim. Porque vai ser um widget filho de center. Aí sim, ó, image. Agora, ó, ela ficou centralizada. Beleza, agora eu quero colocar outros filhos. Vamos supor agora, antes de colocar a minha row, eu vou colocar lá embaixo, antes de terminar aqui, tá vendo? Ó? Antes de terminar, eu vou colocar um outro elemento que vai ser o meu text field. Text field. Beleza? Eu vou colocar o vírgula aqui para ficar bonitinho. Ó, agora tem um text field aqui, ó. Cliquei aqui, ele já veio o meu teclado aqui, tá bom, pessoal? Então temos o meu text field aqui. Ah, legal, professor. Podem ver que isso aqui é um vetor ainda. Eu estou nesse vetor, né? Eu tenho center, que dentro tem uma image, tem o text field. E lembra que eu queria, né? Antes do text field, eu queria dois campozinhos textos, né? Então vamos colocar aqui, né? Colocar um row. Um row, pode ver que a gente vai colocar um children, porque é um conjunto de filhos, certo? Aí eu vou ter os meus texts. Text, vamos colocar name, 2 pontos, vamos dar um espaçozinho, ok, um vírgula. Deixa eu salvar isso aqui.
Aqui também eu não posso esquecer que eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Ó, ele já se reorganizou aqui, reajustou. Eu vou colocar um outro text. Olha, ele já está colocando aqui, ó, tá vendo? Text. Vamos colocar text. Isa. Uma vírgula para ficar bonitinho. Tá aqui, ó. Então, observem que ele já ficou aquela nossa estrutura. Isso aqui eu vou apagar, né? Beleza? Só para a gente ver. Tá aqui, ó. Aquela nossa estrutura, tá, pessoal? Então, tem aqui um scaffold, né? Que é todo esse cara aqui. O app bar, que está como Hello World. O container, que é todo o conteúdo aqui, o body. Nesse container, eu coloquei uma coluna que tem os meus elementos imagem, row e text field, né? Imagem, row e text field. E dentro dessa row, eu tenho dois texts. Tá aqui, ó, beleza? No código, como é que isso aqui fica? Então, vamos vir no código. Ó, tem aqui, ó. Eu tenho uma Material App, porque é o meu aplicativo, um scaffold, que daí eu posso colocar o app bar. Então, tá aqui o app bar. Aí eu tenho um container que vai ter uma coluna com 3 elementos, que vai ser o center, o row e o text field. Eu coloquei o center só para centralizar a nossa imagem. Aí tem a imagem, eu peguei ela do 1 a 7. E a row, aqui que tem dentro dela, tem 2 filhos que vão ser text. E, continuando a coluna, eu tenho um text field. Beleza? Então, são um conjunto de widgets que a gente foi construindo aqui para construir esse exemplo que a gente tem. Beleza? Ok, de boa, já está pronto isso aqui, o código já está lá na página, vocês podem acompanhar, vocês podem ver. Está um pouquinho diferente porque, ó, por exemplo, isso é uma outra estrutura de main. Ele está bem simples, mas ele não está com o arrow function, certo? Porque ele já está passando parâmetros, etc. Então, eu já coloco uma Material App, é outra forma diferente de se fazer, certo? Então, não tem problema, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? E eu só começo retornando o scaffold, tá? Então, o código está já lá na página. E agora a gente vai ver um código de um exemplo um pouquinho mais completo, que a gente vai fazer interagir componentes, beleza? Interagir elementos aqui na nossa estrutura, beleza? Então, vamos lá, vamos construir aqui. Então, eu vou manter aqui o nosso Hello World e eu vou modificar o nosso Hello World, tá bom? Então, tá aqui esse Hello World, eu não vou mais trabalhar em cima dele e tal, né? Eu vou manter o Material App, o Scaffold, certo? Agora, esse texto eu vou chamar de concatenação. Ok? Então, vou salvar. O que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? É aquele exemplozinho básico de interação de elementos que a gente viu na última aula que eu apresentei, por exemplo, conteúdo, que eu fiz no App Inventor, que eu tenho o nome, eu tenho o sobrenome e um botãozinho para concatenar. Beleza, é bem simples, eu uso alguns componentes, mas o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que eu estou colocando ação em eventos. Ou seja, eventos nos elementos, né? Então, por exemplo, o botão, clique. Ou, por exemplo, eu vou pegar de um componente lá, texto, vou juntar com outro e pegar esse conteúdo, juntar com outro, etc. Né? Então, são várias coisas assim. Então, eu vou deixar assim, ok? Então, eu vou tirar esse conteúdo aqui do nosso body, certo? E eu vou deixar simplesmente um text aqui, sem nada, só para simplificar aqui, limpar a nossa aplicação, beleza? E a partir daqui eu vou começar a reconstruir a nossa estrutura. Ok. Bom, uma grande diferença aqui que nós vamos ter, tá, pessoal, é que a nossa aplicação agora, ela não é mais stateless. Stateless é uma aplicação sem estado. Estado é aquela mesma coisa que a gente tinha nos states, por exemplo, no React. Lembra dos states? Quando eu mudava um tipo de atributo state, ele fazia um render novo na nossa página. Então, fazia um re-render. Então, quando eu mudo um atributo do tipo state, ele vai fazer uma atualização na tela. Então, eu preciso agora, por quê? Porque eu vou clicar em botão, eu vou fazer alteração em componentes, etc. Eu preciso que esses atributos que eu vou trabalhar agora tenham um estado.
trabalhem com state. Então, eu vou trabalhar de forma diferente. Então, ó, essa nossa classe app, eu vou mudar o nome dela para app state. Beleza? Ah, mas da onde isso, professor? Ó, eu coloquei um underline aqui, na verdade eu acho que nem precisaria, tá? Tem gente que gosta de usar um underline, vou deixar assim para testar. E ao invés de ela ser extends state, eu vou falar que ela vai fazer o seguinte, ela vai dar um state, ok? Do tipo app. Opa, mas olha só, ele não reconhece esse app aqui. Esse app, pode ver, é esse app aqui que a gente vai criar, certo? Mas ele não existe, porque eu mudei o nome aqui para app state. Então, vamos criar aqui, ó, class app, estou criando, extends, e agora esse cara aqui vai ser um stateful widget, certo? O stateful widget, e agora ele está dando um errinho, porque eu tenho que implementar um overflow aqui, certo? Qual é esse overflow? Tá? Então, agora vamos vir aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Override, ok. Aí, dentro desse override, eu vou colocar aqui, ó, app state. Então, ele vai retornar um tipo app state, create state, certo? Uma função create state, que ela vai ser uma row function que só vai buscar a app state. Isso aqui parece um pouquinho confuso, mas na verdade não é. O que ele faz? Eu estou criando uma classe que é do tipo stateful. Eu chamei ela de app. Só que quando eu for trabalhar com os estados, eu preciso utilizar um método chamado create state. E a esse create state, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar uma outra classe aqui, é aquela classe que vai trabalhar com os estados. No caso aqui, eu estou retornando essa app state, que é esse cara aqui, ó, app state. Esse app state, ele dá um extend no state de app. Então, ele é meio cíclico aqui, parece, certo? Ah, mas professor, não entendi. Tudo bem, só copiar e colar e entender aqui esse cara aqui, e quando você precisar de state, vai precisar dessa estrutura aqui. Eu acho que poderia ter sido organizado isso no código de forma melhor, mas eles fizeram dessa forma, então tudo bem. Vamos usar assim porque é padrão. Beleza. Ok. Agora eu vou começar a criar aqui o nosso aplicativo. Lembra como é que era o nosso aplicativo? Campo texto, um botãozinho e outro campo texto que ele não é editável. É claro, eu tinha os labels lá, mas aqui eu vou usar uma outra coisa que vai ser bem divertida aqui, tá bom? Beleza, então vamos tirar aqui do nosso body esse text, certo? Porque eu preciso ter alguma coisa para ele não dar erro. Ele deu erro, é claro. E agora eu vou começar a construir os meus elementos. Então eu vou colocar dentro de um conjunto de elementos, que vai ser uma coluna. Então, container, beleza? Vou colocar dentro de um container, certo? Dentro desse container eu vou colocar uma coluna, beleza? Vamos colocar um vírgula aqui. Só que esse column é um child, é um filho, né? Child, né, do container. Beleza, já está a coluna ali. Agora eu vou começar a colocar os nossos elementos que vão ser os children. Beleza, ok? Agora eu vou começar a colocar os elementos dentro, ou seja, na estrutura de cima para baixo aqui. E aí eu vou começar com text field, button e text field, beleza? Então vamos lá. Então vamos dar um text field, beleza? Vou colocar vírgula aqui, porque eu vou colocar outro text field. Text field. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Vou salvar. Então podem ver que salvei, não apareceu aqui. Ok, então vamos dar um hot, vamos ver se vai ajudar. Não veio, então vamos dar o reload. O reload deve funcionar. Não, agora sim, agora está aparecendo o text field, tá? E agora eu vou colocar outro text field que vai ser embaixo, que na verdade eu vou botar um botão depois, tá? Text field. Ok. Vou deixar com vírgula também. Então, 3 campos texto. Agora tá ok, tá? Só que entre os dois últimos, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um botão, na verdade, um elevated button. Tem alguns tipos, eu vou usar esse aqui. Elevated button,
certo? Pode ver que ele já trouxe algumas coisas aqui por default, que é esse on-press. Esse on-press aqui, na verdade, ele é uma ação que vai acontecer, então ele é um evento que ele é como se fosse, no caso da web, lá, o on-click. Então, se eu tenho lá um elemento lá da web, é como se fosse um on-click, e aí eu chamaria uma função Java, alguma coisa aqui, mas aqui eu posso implementar aqui dentro mesmo. Então, eu vou criar aqui uma função dessa forma, certo? E eu coloco, abre e fecha aqui as chaves, beleza? E aqui, praticamente, eu já tenho aqui a minha função. Beleza, eu vou salvar isso aqui. Ainda ele tem um erro, porque ele tem um tilde. Por quê? Esse tilde, na verdade, é o seguinte. O que, que eu vou ter para representar um botão? Uma imagem, um texto em uma imagem, sei lá. Eu vou colocar um text, tá bom? Que vai ser o texto do botão que vai ter, tá? Vou colocar um text aqui que vai ser, vamos lá, concatenar, beleza? Vou colocar uma vírgula aqui depois do text. Deixa eu salvar aqui. Aqui eu também vou colocar outra vírgula. Beleza. Olha só que legal. Já veio o botão. A função onPressed, ela não está implementada ainda. Eu vou precisar implementar ela. Tem gente que prefere colocar o texto, o botão antes da implementação da função. Tanto faz, tá, pessoal? Basta copiar isso aqui e colar aqui em cima, beleza? Ele já organizou. Tá? Então, eu tenho o meu Elevated Button, que não está fazendo ação nenhuma ainda. Certo? Então, deixa eu fazer isso aqui e deixar no meu build, console de depuração, porque depois a gente vai precisar ver isso aqui, tá bom? Ok. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Já tenho os meus text fields, e aí eu posso vir aqui nesse text field e digitar alguma coisa, né? Por exemplo. Mas pode ver. Ah, professor, eu queria que ficasse o caractere maior, mudasse de cor, etc, etc. Opa, legal. A gente pode fazer isso? Pode. Certo? Então, dentro do text field, eu posso chegar para esse text field e dizer o seguinte, cara, tu vai ter um estilo. Ó, pode ver que ele já me trouxe aqui um style, e agora eu vou colocar um text style. Beleza? Text style, já tenho vírgula aqui. Ah, mas como é que eu sei os atributos do text field? Ctrl, dou um clique aqui no text field, ele vai abrir. Tem aqui os atributos aqui que a gente pode ver, tem até uma certa documentação, não é muito legal, mas tem sites que explicam mais, né? Que eu já falei para vocês e tal. Beleza, então tem um text style aqui. Nesse text style aqui eu vou colocar alguns elementos. Então, por exemplo, font size. Então, por exemplo, eu vou mudar o font size para 25, por exemplo. Certo? Vou salvar isso aqui. Pode ver, ó, já aumentou a fonte aqui, ó, enquanto eu estou trabalhando. E eu posso mudar, por exemplo, também a cor. Aqui, color, 2 pontos, color.green. Não é green, color. Vamos ver o que eu coloquei errado aqui. Style. Ah, não, espera aí. Faltou alguma coisa. É porque é o seguinte, ó. O color tem que estar dentro do text style, certo? Porque, ó, não do text field. Então, o text style está aqui. Agora sim. Color. Vamos ver qual é o erro aqui. Colors, eu acho que tem um S aqui. Isso, é isso aí mesmo. Colors green. Beleza, olha só. Agora, ó, já ficou verde aqui meu texto. Ah, beleza, professor. Vamos fazer isso aí para o outro também, lá embaixo, esse cara aqui. Então, vou copiar aqui o style. Beleza? Vou copiar tudo isso aqui, o text style. Vamos colar aqui. Deixa eu dar um save, ele vai me reajustar. Só que eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, vamos colocar certinho. Tal. Vamos colocar aqui o POV. Beleza, ó, já está verde. Vamos dizer o seguinte, aqui eu quero azul. Vamos lá, então aqui eu posso vir blue. Beleza, já mudei, já mudou a cor aqui, certo? Ok. E lá embaixo também vamos fazer. Então, vou pegar esse style aqui, ó, só estou modificando coisa aqui, tá bom? Aqui, e aqui eu vou colocar, por exemplo, red. Então, a cor aqui do resultado vai ser vermelho. Outra coisa aqui, tá, pessoal? Eu quero que esse campo aqui, eu não possa editar ele, certo?
Ele vai ser só o resultado que eu quero mostrar. Então, eu posso vir aqui dentro do text field aqui, pode ser depois de style ou antes, eu vou dizer enable, ó, enable false. Beleza? Eu vou salvar. Ó, observe que agora eu clico aqui, ó, eu não consigo mais ir nesse campo, tá? Porque ele foi desabilitado. Beleza? Então, eu vou construindo aqui toda a minha estrutura, né? Que eu vou criando aqui. Beleza, joia, muito bem, muito bem. Só que é outra coisa, tá, pessoal? Eu preciso trabalhar com o estado das coisas. Como é que eu sei que esse botão aqui é o meu nome, esse aqui é o sobrenome? Não tem nada aqui que me diz que ele é o nome ou sobrenome aqui, certo? Não tem um ID ou coisa aqui, certo? Na verdade, quando eu estou trabalhando assim, eu vou ter que criar um elemento aqui, que vai ser, já que esse cara é um tipo que mantém states, eu vou ter que criar um cara aqui para controlar aquele meu text edit, o nosso text field lá. E vai ser um tipo text editing controller. Vai ser o cara que vai controlar aquele cara lá. Eu vou chamar ele de name, certo? E esse cara eu vou já instanciar text editing controller. Beleza, olha só. Eu já tenho o meu name. Eu vou ter, lembra, eu vou ter o nome, sobrenome e o nome completo. Então, eu já vou colocar eles aqui, ó. Então, name, surname e o full name. Beleza, tá aqui, ó. Os meus 3 controladores aqui, beleza? Já estão aqui e agora eu vou dizer, eu vou conectar eles aos meus componentes que eles vão gerenciar. Então, tem esse cara aqui que vai ser o nome, que é o primeiro aqui, né? Ah, mas eu vou apagar tudo aqui, tá? Ó, apaguei, vamos aqui, bonitinho, apaguei. Eu quero colocar antes, para mim identificar aqui, porque, ó, para o usuário, ele não sabe o que é isso ali. Eu vou colocar como se fosse um hint, certo? Ou seja, vai ser uma decoração, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, text style, pode ser depois ou pode ser antes, decoration. Então, input decoration, certo? Nesse cara aqui, eu vou colocar o meu label. Então, vamos lá. Label, text. Eu posso mudar o estilo também. Vou botar aqui, ó. Digite seu nome. Não preciso dos 3 pontinhos. Aqui, aqui. Olha só que legal. Digite seu nome agora. Beleza? Então, agora eu vou copiar aqui também. O último lá eu não preciso colocar, tá? Não vou colocar, eu posso colocar também. Então, vamos lá. Tem aqui esse aqui, digite seu sobrenome, beleza? Ok? Então, pode ver, ó, que conforme eu estou, por exemplo, se eu estou aqui em cima, ele diminui e coloca lá para cima. Se eu estou aqui embaixo, ele diminui e coloca para baixo. Vamos colocar nesse cara aqui também, e eu vou colocar aqui, ó, nome completo. Beleza. Tá aqui, ó. Eu não consigo clicar, né? Beleza, mas está aqui já, né? Para me informar algo. Ok, então eu já coloquei um texto, mas isso é só decoração, é só de bonito, só para o usuário ver. Agora eu tenho que conectar esses states aqui, né? Que são os controladores, que vai ser o name, surname, full name, com esses text fields, certo? Então eu vou dizer o seguinte: quem é o seu controlador? Controller vai ser o name. Ó, conectei. Por enquanto é só isso, só estou dizendo que eu estou conectando aqui. Aí o segundo aqui também, vou vir aqui, controller, surname, beleza, está conectado. E o último aqui, que eu também vou conectar, certo? Controller, full name, beleza, tudo conectado, bonitinho. Agora, tá, pessoal? Eu vou começar a fazer as coisas funcionarem, tá bom? Para mim fazer as coisas funcionarem, eu também vou mostrar para vocês que os meus elementos, por exemplo, nesse text e tal, eles também têm uma forma da gente trabalhar com eventos, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero digitar coisas aqui e ver no debug aqui acontecendo, né? Ok? Então, vamos vir nesse text field e vou criar aqui um evento que vai ser onChange. Olha só, eu consigo trabalhar num cara que vai ser chamado onChange, e aqui eu vou criar uma função para ele aqui, certo? Ok? Então, esse onChange aqui eu vou fazer alguma coisa. Então, como é que acontece? Então, string
text, tá vendo? Eu coloquei o parâmetro, porque quando muda o quê? Eu estou controlando, o meu controller, ele é do tipo string text aqui, que eu estou trabalhando aqui, né, no nosso cara. Então, eu criei a minha função, e agora eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu alterar essa minha informação ali, eu vou fazer o seguinte, print valor, dois pontos, né, o meu valor digitado, mais digitado, eu vou colocar o meu text que está vindo com o parâmetro, beleza? Então, configuro aqui, ok. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, ó, fiquem olhando o meu debug aqui e aqui, ó, eu vou digitar aqui, ó, S, ó, valor digitado S, SA, U, L, O. Pode ver que ele está mudando aqui, né? On change, né? Opa, beleza, não, vamos voltar, ó. Tá tirando, né? Então, eu tô gerenciando aqui a informação que está vindo aqui desse controller, beleza? Ah, mas isso é o meu onChange. Eu tenho outros eventos também, por exemplo, onSubmitted, por exemplo, onSubmitted, beleza? Então, tá aqui, olha só. Agora eu vou digitar, ó, Saulo, beleza? Quando eu der o Vzinho aqui, ó, aí ele deu um submit. Ó, agora ele colocou Saulo, beleza? Então, eu posso gerenciar os eventos aqui também, tá? Nos componentes, por exemplo, nos text fields que eu estou fazendo. Ok, mas agora eu quero controlar o evento aqui, tá, professor? Beleza? Eu quero controlar esse cara aqui. Ah, sem problema. Então, vamos lá no onPressed do Elevated Button e vamos começar a programar. Eu vou dizer o seguinte, ó, o meu full name.text, né, porque ele é um controller, na verdade, vai ser igual ao meu name.text mais um espaço em branco, né, para não ficar seguido e tal, né, junto, surname.text. Coloco o ponto e vírgula. Beleza, ó, quando pressionar eu vou fazer isso aqui. Então tá aqui, ó, Saulo, beleza? Aqui eu vou colocar Popov, beleza? E vou dar o concatenar, tá aqui, ó, Saulo Popov, beleza? Então o que que eu fiz aqui, pessoal? Então vamos voltar aqui. Então, deixa eu fechar aqui. O que eu fiz aqui? Observem que, eu tenho um text field aqui, eu tenho um outro text field aqui, eu tenho um elevated button, e eu tenho um outro text field aqui que eu tenho um controller que vai ser esse full name. Ah, nossa, que legal, professor. Beleza? Então eu posso colocar as minhas e ir colocando a minha estrutura aqui. Só que o que eu fiz? Eu coloquei um decoration aqui, que daí vai ter o seu nome, eu coloquei um controller para gerenciar, eu modifiquei o estilo, certo? Porque, ó, desse text field aqui que eu estou gerenciando, que começa aqui e termina aqui, eu pude fazer várias coisas dentro dele, certo? Aí vocês podem chegar e dizer, tá, professor, beleza, mas eu achei que ficou confuso. Não dá para eu modularizar isso aqui? Sim, dá para a gente modularizar. Ó. Aqui dentro desse widget, aqui, eu posso criar, por exemplo, funções para ficar um pouquinho mais organizado. Então, por exemplo, né, eu posso vir aqui, ó, eu vou criar aqui o meu text name, certo? Então, eu estou criando uma função, certo? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return no meu text field aqui, ó. Esse text field, certo? Do nome, eu vou chamar de text name, estou chamando a função, olha só. E o conteúdo aqui eu vou colocar no meu return. Eu tenho que terminar com ponto e vírgula agora, tá? Porque tá lá fora. Ó, text name, certo? Criei uma função aqui. Esse text name, é claro, ele retorna um text field. Text field, beleza? Mas isso aqui, tá, pessoal? Eu não preciso colocar obrigatoriamente, tá bom? Então, o tipo do retorno, tá? Não precisa colocar obrigatoriamente. Mas se quiserem, para organizar um pouquinho, beleza. Vamos colocar agora o text surname. Então, vamos lá. Beleza, já temos aqui o return, text surname. Beleza. Também ele vai retornar um text field. Return, já vou deixar o ponto e vírgula aqui, porque eu já vou pegar aqui tudo. Então, tá aqui, ó. Esse text field. Opa. Text
surname. Ó, pode ver. Eu estou separando, e aí eu posso, se vocês quiserem, né? Então vocês podem ir documentando, né, o código de vocês e tal, né? Aí vamos pegar esse outro text field aqui também, que vai ser o resultado, né? Text full name, vai ser, né? Vamos deixar assim. Beleza, olha só. O que que eu fiz, ó, pessoal? O meu programinha principal tá ficando mais simples. Ah, mas eu posso até pegar esse elevated button aqui, tá, pessoal? E tirar ele daqui, ó. Então, vamos lá. Button concatenar. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? Uma função que eu também estou chamando aqui, ó. Elevated button. Ó, ok? Então, o que que aconteceu? Olha só o que que acontece, tá, pessoal? O meu código principal tá aqui, ó. Podem ver que ele está extenso e tal, não sei o quê. Ele pode ficar um pouco confuso. Chega uma hora, quando, tipo, aqui a gente tem poucos, tem 4 componentes. Chega uma hora, começa a ficar um monte de componentes. Olha só como ficou a estrutura da minha janela básica. Ah, eu tenho aqui um container, tem uma coluna que tem 4 elementos aqui, o text name, o surname, o botão concatenar e outro text full name. Ah, nossa, que legal, ficou só 4 elementos aqui. Beleza? Olha só como ficou pequeno aqui esse nosso build, tá? E aí os componentes em si, aí eu coloco aqui em outros métodos, por exemplo, para ficar organizado aqui melhor. Aí tá, então tá, aqui eu organizo o meu text name, beleza? Nossa, que joia. Então tá aqui, eu organizo o meu text name, o meu surname, aqui o meu full name, beleza. Então eu posso ir programando esses caras aqui. Joinha? Mas vocês observem também, tá, pessoal? Então, ainda continuando extrapolando as coisas. Por exemplo, podem ver que eu tenho algumas coisas aqui repetidas no text style, né? Então, por exemplo, o meu text style aqui ele está igual em todo mundo, eu só mudo a cor. Então beleza. E se eu criar uma função aqui que ele vai retornar text style, ok? My text style. Só estou fazendo aqui umas brincadeiras, tá, pessoal? Beleza? Eu tenho que ter um return aqui, claro, e por isso que ele está reclamando. E aqui eu vou dizer a cor. Então vai ser colors. Beleza? E a cor que eu vou passar como parâmetro. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um return text style. Ok. E aqui no text style, o que eu vou colocar? Ponto e vírgula, ok. Esse text style vai ter font size, que eu coloquei ele como padrão, né? Por exemplo, 25, tá? E aí, color, dois pontos, color, que eu passei como parâmetro. Só que aqui, ó, o atributo é igual, então vamos mudar isso aqui. C, C. Pera, vamos ver aqui, colors. Vamos ver onde que está errado aqui. Eu acho que é do tipo color. Beleza. Ok, olha só. Então é um estilo aqui que eu tenho aqui como padrão, e eu posso pegar esse cara aqui e eu vou, em vez de chamar text style, eu digo que ele vai ser my text style, e eu digo a cor que eu quero, colors, ponto, nesse cara aqui, o full name era red, beleza? Tá aqui, ó. Ok. Agora esse cara aqui eu vou usar como padrão também, vou copiar aqui, ó. Esse cara aqui é o green, e esse cara aqui é o
blue. Beleza? Ok, ainda não deu erro nenhum e ele continuou igual, olha, certo? Beleza, tá, mas professor, qual é a vantagem disso aí? A vantagem é que se vocês mudarem aqui, por exemplo, o tamanho de 20, por exemplo, para 30, por exemplo, ó, ele mudou todo o estilo aqui de todos os componentes que estão utilizando esse MyStyle aqui, beleza? Vamos lá, para 20. Ó, mudei tudo aqui. Ah, eu posso mudar também, por exemplo, fonte, family. Vamos carregar aqui. Agora eu não lembro os estilos. Agora eu não lembro. Deixa eu pegar aqui. Family. Vamos pegar os tipos aqui. Tá. Aqui. Na verdade, ó, para a gente colocar um estilo de fonte diferente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar um TTF. Então a gente vai colocar eles lá, alterar aquele arquivo. Agora eu estou meio com preguiça de fazer isso aqui. Não é esse Gitmore aqui, desculpa, é PubSpec. Esse aqui. E a gente vai adicionar as nossas fontes. Por exemplo, aqui, ó, fontes. Tá vendo? Ó? Fonte Family, Siler, por exemplo, ou Trajan Pro, etc. Então, que nem a gente fez lá com a imagem, a gente vai adicionar uma fonte aqui. A gente vai colocar os assets lá, por exemplo, porque, por exemplo, tem regular, itálico, bold, etc. Então, a gente vai colocar todas as fontes lá dentro da pasta fontes e a gente vai alterar lá, né, conforme a gente vai colocar na fonte family. Agora eu não vou colocar aqui, certo, pessoal? Porque a gente tem uma atividade ainda para hoje, então não, já estou extrapolando o tempo. Beleza. Então, deixa eu fechar esse PubSpec. Ok? Então, olhem só. Então, vocês criando isso aqui, a gente consegue padronizar, né? Então, por exemplo, inclusive, esse cara aqui, né? Eu poderia criar, por exemplo, como se fosse um objeto, uma classe em outro arquivo, e eu poderia reutilizar isso para o meu código todo, certo? E aí o que, que acontece? Se eu modificar, por exemplo, a forma de se trabalhar com a minha fonte, o tipo da fonte, a família da fonte, o tamanho, se eu modificar só naquele arquivo principal, todo o meu código que utiliza aquele arquivo, que utiliza aquele padrão, vai modificar também. É mais ou menos que nem o esquema do CSS, tá, pessoal? Então, a gente cria, tem os objetos lá que são CSS e a página, quando utiliza aquele tipo lá de CSS, ela já vai modificando, tá bom? Então, mais ou menos assim. É claro que aqui eu passei um parâmetro, só para mostrar que eu posso alterar parâmetros aqui na chamada também, tá? Mas em si, meio fica um padrãozinho. Mas pode ver que ficou o código aqui bem mais organizado do que essa estrutura aqui que a gente tinha, ó, básica aqui, beleza? Aí ficou aqui, como eu mostrei para vocês, só que aqui eu não mudei as corzinhas, tá? Ficou, acho que a mesma na hora do print, beleza? Ok, então aqui tem uma explicaçãozinha rápida da diferença do state e do stateless, tá bom? Então lembrando, o stateless é quando não tem estado alterado, então é uma página sem mudança e tal, só mostra informações e tal. E o stateful é quando eu quero fazer alterações e quando essas informações são alteradas, eu preciso fazer um render, né? Renderizar novamente na minha página, certo? Que nem os states lá do, do React, tá? E aqui, se vocês quiserem mais informações sobre a diferença deles, eu coloquei um link aqui interessante aqui que vocês podem ver. Ok, beleza. Então, eu vou dar um stop aqui. E a aula terminou, agora a gente vai ver as atividades, tá bom?